Fala nação, tudo na paz, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, hoje para falar sobre as estreias do Vitória na Série B. Esse vídeo vai ser totalmente baseado na matéria do Arena Rubro Negra que fala sobre essas estreias. A matéria está na coluna Memórias de Leão e foi escrita por Milton Filho ano passado, então o que eu estou fazendo é trazendo esse conteúdo para vídeo para facilitar o acesso a todo mundo e também para divulgar, porque a matéria é muito boa e o Memórias de Leão também é muito importante, é um quadro constante no Arena Rubro Negra, que fala muito sobre diversos aspectos da nossa história, então eu recomendo demais. Antes de mais nada, como sempre, para variar, eu tenho que pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para notificação. Caso você tenha a condição de ajudar o Canto Rubro Negro de outra forma, você também pode se tornar membro aqui do canal. A partir de R$ 2,99 você já pode se tornar membro e também tem novidade. A Liga de Cartola aqui do Canto Rubro Negro já foi criada e os membros a partir do plano de R$ 2,99 também podem participar. Se você tiver interesse, então você pode se tornar membro e continuar ajudando o Canto Rubro Negro. Eu sou Leonardo Santiago e vou falar sobre essas estreias do Vitória. Bom, como eu falei, esse vídeo é baseado nesse texto do Arena Rubro Negra feita por Milton Filho. E as primeiras estreias do Vitória na Série B foram na Taça de Prata, lá na década de 80. A primeira estreia foi na Taça de Prata de 1982, como vocês estão vendo no texto, o Vitória tomou 5-0 do misto. Vou ler um pouquinho do texto para vocês. Em 1982, o Vitória enfrentou pela primeira vez uma Série B. O clube, que havia disputado a Taça Ouro, foi eliminado na primeira fase num grupo com os outros 4 clubes, com 5 derrotas e 3 vitórias nessa competição. O Leão ficou em quarto do grupo, tendo o benefício de jogar a terceira fase da Taça de Prata e definiu seu destino. O time, que vinha de uma vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro, levou um estrondoso 5-0 do misto, jogando no estádio Governador José Fragelli, não sei qual certo. O jogo da volta aconteceu em Salvador e o modesto 1-1 acabou desclassificando o Vitória de vez do certame nacional. O Vitória tinha Geninho no gol, Robson, Nadi, Alexandre Neto, Procópio, Edson, Paranhos com Jorge Luiz entrando no lugar dele, Joel Zanata, Zé Júlio, Cavalinho entrou no lugar dele, Laerte e Zé Augusto. O técnico era Daltro Menezes. Logo na sequência, em 1983, o Vitória jogou a Taça de Prata contra o Fluminense de Feira e tomou 2-0 na Fonte Nova. Mais uma vez lendo um pouquinho para vocês. Em janeiro de 1983, o Vitória participou de forma definitiva da Taça de Prata. O torneio dava acesso para a Série A ao campeão e ao vice-campeão, bem como o primeiro colocado de cada grupo. Em sua estreia na Fonte Nova, o decano, vulgo Vitória, perdeu por 2-0 para o conterrâneo Fluminense de Feira, numa preliminar do jogo entre Galícia e Sergipe pela primeira divisão. O Vitória tinha nesse time Ivan, Bira, Maílson, Amadeu e Marquinhos, Edson Silva, Vilmário, Amauri, Zé Eduardo, Valmar, Ney e Jorge Luiz Anilton. E o técnico era Caissara. Vocês podem perceber que tinha Geninho em um time e tinha Amadeu no outro. Eu quero saber de vocês nos comentários. Vocês acham que são os mesmos Geninho e que Deus o tenha, o mesmo Amadeu que a gente conhece? A primeira estreia que o Vitória venceu na Série B foi em 1992, o ano que a gente chegou na final com o Paraná e infelizmente perdeu. Naquele ano, o Vitória pegou o Anapolina e venceu por 2-0. Essa partida inclusive já foi no Barradão, tá? Os gols foram marcados por Jorge Porto e André Carpes. Eu vou ler o texto aqui para vocês para complementar. Rebaixado de fato pela primeira vez em 1991, o Vitória começou o ano de 1992 disputando a Série B. Em seu primeiro jogo de uma rica campanha que lhe traria o acesso para a Série A, com ida à final da competição, como eu falei aqui, o Vitória pegou o Paraná na final, o rubro-negro derrotou a Anapolina de Goiás por 2-0. Os gols, como eu falei, foram marcados por Jorge Porto e André Carpes no primeiro confronto da Série B disputado no Barradão. A competição durou até o mês de julho e o acesso na segunda posição é até hoje a melhor campanha do clube na segunda divisão. E aí eu vou ler a ficha técnica para vocês. Vitória 2, Anapolina 0, 9 de fevereiro de 1992. Campeonato Brasileiro da Série B, Barradão, 1903 o público, a renda foi de 900 mil cruzeiros, se eu não me engano. E a gente tem o árbitro, os gols marcados e a escalação do Vitória. Ronaldo no gol, que coincidência, Jorge Porto, Badives, Aguinaldo e Pita.
Candeia, Wagner, Sidney entrou no lugar dele e Edson. André Carpes, Edil e Edivaldo. Alex Barros entrou no lugar dele e o técnico era Flávio Almeida. Os gols do Vitória, inclusive, foram marcados pelo saudoso Alex Alves e por Alexandro. Trazendo um pouco da ficha da partida, o Vitória empatou com o Marília em 2-2 em 23 de abril de 2005, no estádio Bento de Abreu. Os gols do Vitória foram marcados por Alex Alves e Alexandro, como eu falei, e os gols do Marília foram marcados por Ricardinho e Frontini. O Vitória que entrou em campo naquela partida com Felipe, Carlos Magno, Marcelo Heleno, Sandro e Claudio Miro, Xavier, Gilmar, vulgo Gilmacher, Fernando e Leandro Domingues. Alex Alves entrou no lugar. Zé Roberto e Alexandro. Aqui na matéria está dizendo que Marcelo Heleno entrou no lugar, mas eu acredito que seria Marcelo Moreno. E o técnico era René Simões. Pulando 2 anos na frente, o Vitória estreou naquela Série B de 2007, que para mim foi a melhor Série B do clube, contra o Avaí. E a gente ganhou de 5-1, uma partida sensacional de Apodi, de Joãozinho, de Sorato. A gente vai falar, eu inclusive vou falar dessa partida agora, passando os lances dela. Só lembrando que naquela estreia nós tivemos 13 mil pessoas no Barradão. A gente já começa atacando com o Joãozinho batendo pro gol e o goleiro defendendo. E Índio sofre uma contusão, ele sai da partida e que entra é Sorato. Sorato que mais pra frente vai marcar 2 gols nossos. Esse meia, Jorge Henrique, batia muito bem na bola, Sorato toca e o Wallace, sim, ele mesmo, o Wallace, toca de cabeça na trave e o Vitória quase abre o placar. E o Jorge Henrique mais uma vez na bola parada tentando e quase gol do Vitória. Depois de muito tentar, Jorge Henrique cruzou e Jean, nosso zagueiro naquela Série B, fez 1-0 para o Vitória. Boa batida de bola, inclusive, de Jorge Henrique, o meia, né? Essa provavelmente foi a melhor estreia do Vitória na Série B. Logo depois o Vitória chega mais uma vez e Sorato marca o dele. Sim, Sorato que entrou no lugar do machucado Índio já marcou o primeiro dele com a camisa aí do Vitória nessa Série B. Jorge Henrique muito participativo nesse jogo, mais uma vez tenta bater. Jackson tenta aproveitar o rebote e não consegue. Jackson vovô que também jogou muito naquela Série B. E aí ele começa a aparecer, ó, Apodi chega pelo fundo e o goleiro pega na primeira. Mas vocês vão ver que logo depois não vai ter jeito. O Vitória chega com o Jean subindo, ele vai tocar em Apodi, e Apodi vai olhar para a área e colocar na cabeça de Sorato para fazer 3-0 Vitória ainda no primeiro tempo. Apodi que jogou demais nessa partida, inclusive. Aos poucos o Avaí vai tentando chegar, o goleiro do Vitória era Emerson, tá? Emerson Ferretti. E aí vocês vão ver que no gol do Avaí, Emerson acaba saindo errado. Ele pega essa bola difícil realmente fora da área, mas na bola parada o Avaí acaba fazendo 3-1, mas que não assustou, pelo menos eu não me lembro de ter assustado ninguém que estava no Barradão. Aí ó, Emerson vai sair e acaba saindo errado. Aí o Vitória tentando chegar mais uma vez e lá vem ele de novo, Apodi com aquela velha cortada pra dentro pra bater de esquerda. Sempre assim. O Avaí tem um expulso e na sequência vocês vão ver que Jorge Henrique dá um tapa na frente na bola parada pra Apodi. E é impressionante, era só botar pra correr e obviamente foi o primeiro pênalti do Vitória nessa Série B de mais de 500 sofridos por Apodi. Joãozinho, um dos nossos destaques, fez o gol e fez 4-1 Vitória. Bateu mal, né? Nervoso. Apodi chegou mais uma vez, cruzou para a área e a zaga tirou. Logo depois, Joãozinho vai sair e vai entrar o atacante Hugo. Se eu não me engano, esse Hugo Henrique era da base, eu não me lembro direito. Dei uma porrada de fora da área que eu não lembro de quem foi. Mas esse Hugo Henrique faz o 5º gol com o primeiro toque dele na bola, adivinha, com o cruzamento de Apodi. Apodi jogou demais nesse dia e o Vitória fez 5-1 na estreia, provavelmente a melhor estreia do Vitória em toda a sua história na Série B. O Vitória que teve naquele jogo, vamos lá, Emerson no gol, Apodi na direita, Jean, Wallace e Anderson Rodrigues, o lateral esquerdo, Garrinchinha, Bida, Jorge Henrique, Kaique entrou no lugar de Jorge Henrique e Jackson. Índio, Sorato entrou no lugar dele, como a gente viu, o Índio saiu machucado. Joãozinho, Hugo Henrique entrou no lugar dele e o técnico era Givanildo, que até hoje, volta e meia, a torcida do Vitória pede quando a gente está com algum problema com o treinador ou o time não está bem. Em 2011, o Vitória estreou vencendo Vila Nova por 1-0 no Barradão, o gol foi de Neto Baiano. Eu tava ali no Alambrada, porque a qualidade não tá boa, não dá pra ver, mas eu tava pulando que nem um maluco ali, comemorando no Alambrada. Naquela partida, o Vitória entrou em campo com Douglas, Nino, Renier, Léo Fortunato e Yuri. Esdras, Wellington, Mineiro, Nicão entrou no lugar dele e Elkson, Hildo entrou no lugar dele. Elkson saiu vaiado, inclusive, nesse dia, tá? Que estavam falando que ele já estava querendo ir pro Botafogo e tava de má vontade. Lembro muito bem que ele saiu vaiado. Giovani e Neto Baiano. Edson entrou no lugar dele e o treinador era Ricardo Silva. O público de 6.912 pagantes no Barradão. Em 2012, o Vitória também estreou venceu o Barueri por 1-0, foi no meu aniversário, inclusive, 19 de maio, gol de Neto Baiano também, de pênalti. Aí a gente tem Neto Baiano para bater o pênalti, já foi no segundo tempo, se eu não me engano foi mais de 20 do segundo tempo já,
ele bate e converte e o Vitória estreia naquela Série B de 2012 com 3 pontos, uma Série B que a gente poderia ter sido campeão. E fala-se muito de panela, de derrubar treinador e tudo mais, e de bicho premiação, que a gente não sabe até que ponto é verdade, mas o fato é que o Vitória fez 71 pontos e subiu apertado, coisas que realmente só acontecem com o Vitória. Talvez tenha sido para compensar, né? Já que em 2007 a gente subiu com 59 pontos, uma pontuação que até hoje inclusive é considerada baixa. Aí os deuses do futebol falaram, não, em 2007 eles subiram com um número abaixo do normal, esse ano eles vão fazer 71 e vão passar sufoco. É realmente só Vitória. O Vitória entrou naquela partida com Gustavo, Gabriel Paulista, Vitor Ramos, Rodrigo e o Wellington Saci. O Wellington, Rodrigo Mancha e Pedro Ken, Rildo entrou no lugar dele e Tartá. Marquinhos e Neto Baiano, e o técnico era Carpegiani, qual eu sou fã, gosto muito de Carpe. Em 2015 o ano não estava bom, a gente tinha sido eliminado nas quartas de final do Campeonato Baiano e ainda, para completar, tomou 2-0 numa chuva miserável contra o Sampaio Corrêa no Barradão. Com 5.100 pessoas aquele dia no Barradão, e o Vitória entrou em campo com Fernando, Luiz Gustavo, Ednei, Maracás e Mansur. Amaral, Jorge Wagner, Rainer entrou no lugar dele, Daxon, Flávio entrou no lugar dele e Escudeiro, Wander e Elton. Léo Ceará entrou no lugar dele. O técnico era Claudinei Oliveira. O Vitória que acabou subindo, mas que não começou o campeonato bem. Realmente essa primeira rodada não foi boa. Logo na sequência, o Vitória venceu o Oeste, se eu não me engano, por 2-1. E as coisas começaram a melhorar ao longo da competição e a gente pôde comemorar o nosso acesso. Em 2019, o Vitória começou vencendo o Botafogo de São Paulo por 1-0 com gol de Kaique, inclusive Kaique Silvio, que ainda está na equipe. Porém, acabou tomando a virada e perdeu por 3-1. A gente tomou a virada no gol de pênalti, um gol contra Ed Carlos. E o Vitória entrou em campo naquela partida com Kaique, Matheus Rocha, Vitor Ramos, Ed Carlos e Fabrício. Léo Gomes, Dudu Vieira, Juan Potó entrou no lugar dele e Rodrigo Andrade. Andrigo, Kaique Silvio, Capa entrou no lugar dele e Neto Baiano, quando Léo Ceará entrou no lugar dele. O técnico era Cláudio Tencati. E a última estreia nossa na Série B foi em 2020 contra o Sampaio Corrêa. O Vitória venceu por 1-0 com gol de Carleto de pênalti. O pênalti foi sofrido por Jordi, como a gente está vendo aí, e Carleto vai bater o pênalti logo depois. O pênalti para mim indiscutível. E logo depois Carleto bate o pênalti, bate bem o pênalti inclusive, bola parada é uma coisa que a gente não tem muito o que reclamar dele. E o Vitória vence o Sampaio Corrêa por 1-0 numa partida que o Sampaio poderia ter empatado. Inclusive o Vitória não fez um bom jogo de modo geral, principalmente no segundo tempo. Vitória entrou em campo aquele dia com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Vitor, Gabriel Furtado e Thiago Carleto. Guilherme Rende, Romisson entrou no lugar, Fernando Neto, Jean entrou no lugar e Marcelinho. Vico, Mateuzinho entrou no lugar, Alisson Farias e Jordi Caicedo, com Léo Ceará entrando no lugar dele. O treinador era Bruno Pivetti. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Fortaleçam o trabalho aqui do Canto Rubro Negro e também do Arena Rubro Negra, na coluna Memórias do Leão, que Milton faz muito bom. Acompanhem sempre, porque o conteúdo é sensacional e eu pretendo fazer isso mais vezes aqui no canal. Tamo junto, galera. Um abraço.